Se alguma coisa, eu acho que a gente saiu, eu acho que estamos ao vivo agora, né? Eu realmente, desculpa, eu não sou ambientado com com o Facebook. Devo ter feito alguma coisa errada e, bem, estamos ao vivo, né? Bem, eu estava falando sobre, eu vou retomar. Eu acho que está ao vivo, né? Tem uma pessoa me vendo, isso é bom. Bem, o que que acontece? Na introdução tem uma passagem de Tiago Maior que diz o seguinte: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Tiago, capítulo 4, verso 8. Então, o que que acontece? Essa passagem, assim, na Bíblia, ela está dizendo o seguinte, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm duplo ânimo, purifiquem o coração. Tiago, né, capítulo 4, versículo 8. Então, assim, Tiago era considerado Tiago maior porque ele era mais velho, né? E tinha um Tiago menor, que era o mais jovem, e depois, mais tarde, apareceu Tiago, o justo. Então, eram três, né? Então, por isso que eles tinham essa denominação. E Tiago maior, ele era muito próximo de Jesus, né? Tanto é que Jesus deu a ele um apelido. Assim, o Will Lima está assistindo, agora eu fico mais seguro. Desculpa, gente, é porque eu não estou acostumado com esse ambiente do Facebook. Como Boanerges, né, filho do trovão, né? Bem, então o que acontece? Já nas palavras de Emmanuel, eu estava dizendo também o seguinte, que é muito fácil conhecer a personalidade das pessoas, né? Alguns são mais descontraídos, outros mais sérios, outros gostam de brincar, né? Outros são mais compenetrados, né? Mais graves, né? Vamos dizer assim. Tem aqueles que realmente são pessoas que você conversa e vê, demonstra muita inteligência. Já tem aqueles que são mais contidos, né? Com relação a isso. E assim por diante. Mas essas expressões exteriores, elas guardam seus fundamentos no mundo interior. Então, assim, alguma coisa que eu ponho para fora, às vezes tem a ver com o que eu sou por dentro, mas às vezes nem sempre tem a ver com isso, né? Às vezes eu escamoteio, posso esconder, posso, né, tá dessa forma. Então, nesse estágio evolutivo, somos portadores de deficiência íntima, que precisa ser retificada, ou seja, purificada. Então, assim, nós somos pessoas que temos os nossos problemas. Claro, a gente está num estágio evolutivo, nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, né? Então isso quer dizer que nós ainda temos coisas para evoluir, temos ainda competências espirituais a ser adquiridas, né? A realmente desenvolver. E uma maneira interessante que eu estava até falando na live anterior, lá no Instagram, é que nós temos, né, os pontos obscuros, né, de nós mesmos, né, nós também temos a luz, né, a claridade, nós temos assim oportunidades de melhorias, né, e já temos melhorias conquistadas, né. Então, assim, como que eu faço para diminuir essa obscuridade que eu tenho em mim? A melhor forma que tem de fazer isso é a gente focar na luz e não na escuridão. Porque quanto mais a gente aumenta a luz, mais a escuridão vai diminuir. O que é o mal? O mal, a gente aprende, né, na doutrina espírita, que o mal é a ausência do bem. Então é isso. O mal existe porque o bem ainda não chegou lá. Então, quando a gente desenvolve mais as competências espirituais para a gente conseguir ter mais bondade, a parte mais malévola de nós vai diminuindo, ou seja, ela vai sumindo. Então, daí a figura de comparação entre a sombra e a luz. Porque quanto mais você aumenta a luz, mais a sombra vai diminuir. É assim que acontece, né? É uma lei da física, tal. Então, assim somos nós também, né? Nós temos as nossas bondades e tem a parte malévola nossa, né? Então, quanto mais a gente aumenta a parte boa, a parte malévola vai diminuindo. Então, como eu estava falando, né? São esses estágios evolutivos, nós somos portadores de deficiências íntimas que precisamos ser retificadas, ou seja, purificada, né? E a gente sabe que a purificação, ela não é tão fácil assim, né? Como, né, Emmanuel, né, no texto aqui do livro, nos disse, né? Não é tão simples o trabalho de purificação, né? Mas o que é purificar? Eu peguei o termo do dicionário para a gente alinhar conhecimentos, né?
Purificar é tornar-se puro, é livrar-se de impurezas, depurar-se, sanear-se, limpar-se. No nosso caso aqui, é livrar-se de pecados e manchas morais. Essa que é a purificação. E quando ele fala assim de duplo ânimo, né? Eu sou um pouco estranho essa palavra, duplo ânimo. Bem, em outra tradução grega, a gente encontra que duplo ânimo é mente dupla. Ou seja, dupla alma. Porque ânimo vem de ânima. Ânima a gente sabe que é alma. Então, dupla alma. Mas como pode ser isso, né? Existem dois espíritos ocupando um corpo? Não tem alguma incoerência com relação a isso? Não. Vamos explicar melhor. Quando o nosso querido Tiago Maior fala de duplo ânimo, ele quer dizer que, por um lado, é alguém indeciso, muito variável e inconstante, né? A gente é uma pessoa assim que tá meio aqui, meio ali e tal. Mas, por outro lado, também, é alguém que ilude, alguém que em determinada situação fala de bênçãos, bendiz, mas em outras situações, o que faz? É aquele que amaldiçoa, né? Que maldiz, né? Maldiz é maldição, pois é, amaldiçoa, pois é. É aquele que usa as palavras de acordo com a conveniência, né? Aquela coisa. Também nos ensina espíritos que são pessoas desalmadas, desanimadas, né? Desanimadas é sem alma, desalmadas, né? A gente encontra no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, uma passagem muito interessante de Joana de Cusa, que acreditam que foi uma das encarnações da nossa querida Joana de Ângeles. Então, Joana de Cusa era uma mulher casada com um intendente de Antipa Herodes, lá, né, na Judéia e tal. E ele era um homem de negócios, né? Ou seja, ele era o representante do rei, né? Então, ele sim era uma pessoa de duplo ânimo. Por quê? Ele, como diz lá o Humberto de Campos, né, nesse conto, nesse livro, o senhor Cusa, vamos dizer assim, ele uma hora, ele falava com os judeus e falava de Deus, falava, né, de Moisés, tudo. Aí quando ele ia fazer negócio com os gregos, aí ele falava dos deuses gregos, né, que os gregos eram politeístas, né, então tinham vários deuses, então ele se referia a eles, né, com esses deuses que eles tinham, né, da mitologia grega, né, como a gente conhece. Se ele fosse falar com algum outro pertencente a alguma religião, deixa eu ajeitar aqui, porque parece que está querendo cair. Bom, ele também ia falar, tal, não, eu acredito, né, no seu Deus também, ou então se fosse a pessoa fosse, né, na época eu acho que não existia, né, mas se fosse o caso, né, um ateu, ele também ia falar que ele era ateu, ou seja, ele é aquele típico duas caras, né, como dizem, né, ou seja, aquela verdadeira pessoa que acende uma vela para Deus e acende outra vela para o demônio, né? Para quem acredita, né, que existe essa figura mitológica aí, né? Bem, então é nesse sentido que Emmanuel está nos dizendo sobre esses seres que têm duplo ânimo. É aqueles que realmente usam com a má intenção mesmo a sua sabedoria, os seus sentimentos, né, e tudo mais, né. Eu queria mandar um abraço aqui, agradecer pela Clarice Gonçalves, que está aqui, a Lúcia Silva, Solange, Neuza e o Will Lima. Muito obrigado, viu, por vocês estarem aqui. Eu acho que continua, né? Continua ao vivo, eu tenho que tomar cuidado. Bom, então assim, essas pessoas desanimadas, elas se deixam vencer pela primeira dificuldade, né? Esse ânimo dopre, né, como também é outra forma de conhecer o duplo ânimo,
são indecisas, de fácil desânimo, né? Sua fé é fraca e vacilante, né? É bom deixar claro que nós não estamos falando aqui de pessoas que possuem o transtorno bipolar, que é uma doença. Não, nós estamos aqui falando de caráter. Isso, estamos falando de caráter. Então, assim, nesse sentido, lembra que falamos lá atrás que esse mundo externo aqui que a gente tem, ele tem a ver com o mundo interno? Pois é. Então é aquela coisa de se retificar. Tem pessoas que conseguem ser autênticas, outras não, né? Exatamente, e o que não é fácil. Jesus, ele purificou o templo de Jerusalém. Vocês lembram da passagem que Jesus expulsou do pátio do templo de Jerusalém os cambistas? Pois é, Jesus, né, dizem que tomou de um chicote ou de uma vara e expulsou os vendilhões do templo. Mas o que incomodava Jesus era estar as pessoas lá vendendo, ou seja, trabalhando? Não, definitivamente não era isso. Conhecendo Cristo um pouco, como nós conhecemos, não era isso que o incomodava. Nós sabemos que os vendilhões do pátio do Templo de Jerusalém eram pessoas que vendiam lá animais para sacrifício. Mas esse pátio era usado antes para pessoas que vinham conhecer o Templo de Jerusalém e queriam conhecer mais sobre o monoteísmo, né? Sobre esse Deus único. Porque nós sabemos que as religiões tinham sempre o politeísmo, né? Então eles iam conhecer, entender como é que funciona isso, né? Um Deus único, né? Como pode ser, né? Que Deus é esse, tal, né? Ele reúne em si todos os poderes dos outros deuses, tal. Bem, é o que acontecia. Só que aí, com o passar do tempo, vinham pessoas de longe mesmo, assim, e elas queriam sanar seus pecados, seus males, ou seja, se purificar. E muitas vezes não tinha tempo de trazer o quê? Para fazer o ritual deles lá, que era sacrificar animais, eles não tinham como trazer animais, né? Então eles traziam uma reserva em dinheiro, alguma coisa. Então, assim, quem tinha muito dinheiro, lá mesmo no pátio, comprava um boi, comprava um asno, podia comprar um animal de médio porte. E aqueles que tinham pouco dinheiro, compravam o quê? Compravam uma ave, um pássaro. E levava lá para o templo e lá era sacrificado. Então, com esse ritual externo, a pessoa achava que se purificou, porque ela tinha cometido algum mal, tinha feito alguma coisa errada contra a lei de Deus, né? Contra o decálogo, né? Mosaico, né? De Moisés. Então, quando ele sacrificava esse animal dentro do templo lá de Jerusalém, acreditava que estava purificado. Nós sabemos que entre nós tem pessoas que vão à missa ou vão se confessar com um padre e sente que está livre, estou quite, ou seja, estou zerado. Já posso cometer novas falhas aí, posso me sujar um pouquinho porque eu já estou zerado. Porque depois, na semana que vem, eu vou de novo à igreja, vou me confessar com o padre, né? Então, há aqueles que vão a igrejas evangélicas e, além de dar o dízimo, dão uma oferta, né? Então também se sentem purificados, né? Com esses atos exteriores e tudo assim. Mas também não vamos esquecer que no antigo normal, alguns de nós espíritas também faziam isso. Iam à casa espírita, assistiam a palestra, tomam passe, às vezes sem precisar de tomar o passe. Mas para quê? Por causa do ritual. Fez aquele ritual, assistiu a palestra, tomou o passe, aí pegou aquele copinho de café e toma água fluidificada, pronto. Estou zerado, posso cometer novas iniquidades por aí, né? É o que eu estou falando? São rituais externos que muitas vezes não valem de nada, porque não modificam o interior. O ritual só é bom quando realmente ele está fazendo sentido aqui dentro. Coração aqui também. É quando realmente a pessoa entende o que quer dizer aquilo. Agora, se ela não entende, se realmente não tem um trabalho interno, não vale de nada. Então, esse duplo ânimo, esse ânimo dopre, né? É isso.
Então, assim, Jesus, o que ele fez? Ele tomou de um chicote ou de uma vara, não sei, e expulsou os vendilhões. Por quê? Porque ele sabia que aquilo não estava adiantando de nada, não estava realmente purificando, a pessoa não estava realmente crescendo, evoluindo, sendo alguém melhor. Não estava. Então, uma das formas que ele fez foi isso. E também tem um outro sentido também, essa coisa, né? Porque realmente, quando a gente trata de religião, a gente também não pode ficar... assim, a gente não pode ficar misturando as coisas, né? Eu sei que uma casa religiosa, ela precisa, assim, de recursos financeiros, né, para ser mantida, né? Uma igreja, um centro espírita, né, um templo budista precisa de manutenção, precisa de reparos, consertos, precisa-se de um caseiro, precisa de alguém que limpe, né, deixa o lugar assim de uma forma harmoniosa, que a gente possa adentrar, e quem vem pela primeira vez não tem aquela imagem negativa, né? Poxa, que lugar sujo, lugar descuidado, né? É importante, sim. Os grupos pagam conta de água, pagam conta de luz, né? Tem as suas despesas, né? Então precisa ter as suas receitas, né? Não estamos falando disso. A gente está falando assim, misturar, de usar a fé para, né, fazer disso um ofício, né? Um trabalho, ou seja, se remunerar nesse sentido, né? Paulo de Tarso foi o grande divulgador da doutrina espírita. Foi o maior até hoje do cristianismo. Desculpa, falei doutrina espírita. Não, do cristianismo. Foi o grande divulgador do cristianismo. Ele levou o cristianismo para vários lugares lá do mundo antigo. O que ele fazia? E isso está no livro Paulo e Estevão. Ele chegava na cidade, ele tinha uma profissão, ele era artesão, ele fazia os seus trabalhos, vendia fruto do seu trabalho, aí sim ele ia pregar. Aí ele ia pregar, ia levar a boa nova, o evangelho, o cristianismo para esses lugares. Então, assim, ele não era sustentado por ninguém, ele se sustentava. É um aprendizado muito bom. Bem, para o Espiritismo, a purificação é o aperfeiçoamento moral do espírito. E, assim, existem inúmeras variações com relação a isso. Variações verdadeiras. Mas, no fundo, a purificação é essa. É quando, espiritualmente, a gente passa de um estágio para outro. Ou seja, quanto mais a gente se afasta da matéria, quanto mais a gente se afasta do desespero, certo? Da iniquidade, certo? Dessa coisa de fazer o mal. O que é o mal? É aquilo. É bom para mim? Então, se é bom para mim, provavelmente vai ser bom para os outros. Mas é aquilo, é ruim para mim? Provavelmente vai ser ruim para os outros, né? Ou seja, amar o próximo como a si mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Percebe que existe uma triangulação aí? Eu, o próximo e Deus. Então, esse triângulo tem que estar conectado, ligado. Então, uma forma de eu me aproximar de Deus é amar meu próximo. Então é isso. Não faça com os outros aquilo que não gostaria que fizesse com você. É uma variação. Então esse aperfeiçoamento moral vem disso, certo? É muito fácil confessar a aceitação de verdades religiosas simplesmente de boca para fora, como diz Emmanuel, né? Entrar para uma determinada religião como quem ingressa em um clube recreativo, né? Infelizmente a gente vê isso, né? Não só no espiritismo, mas em outras religiões, né? As pessoas frequentam como se fosse um clube, sei lá, uma coisa de diversão, né? Mas tem que ser sofrimento, tem que doer para a gente frequentar uma religião? Não. Mas a gente pode esquecer que é o seguinte, a gente está lá não só para fazer o que a gente gosta ou o que a gente sente prazer, mas muitas das vezes a gente tem que realmente estar oferecendo a cara, a outra face. Quando a gente ingressa numa religião, né? Quando a gente vê um presidente de uma casa espírita, né? A gente tem que ver essa pessoa não assim como uma sumidade, como alguém separado dos homens, não. Quando você olhar para o presidente da sua casa espírita, veja em alguém ali, alguém abnegado, alguém que está sacrificando o seu tempo, as suas horas de folga para trabalhar, para fazer
com que aquela casa espírita continue lá onde ela está, recebendo pessoas, amparando corações e tudo mais. Veja o presidente da sua casa espírita como alguém assim, alguém igual você, só que alguém que foi dar a cara a tapa, foi doar o seu tempo, foi sair da zona de conforto, porque a gente não sabe o que pessoas que detêm cargos, que a gente vê lá sentado na mesa, aquela coisa toda, quando tem solenidade, né, tudo, mas não vê o que essa pessoa passa. Não. Então é isso. E falei, né, que para o espiritismo a purificação é o aperfeiçoamento moral do espírito, né, tal. Exato. Então, assim, diferente é trabalhar intimamente para a elevação de si mesmo, né? Então, assim, a gente não pode pensar que a religião é apenas um clube. Não, você entrou com a religião, você entrou com um determinado objetivo. Você vai evoluir a si mesmo e ajudar os outros a evoluírem, a crescerem espiritualmente. Se todos tivéssemos esse pensamento, acho que nós já teríamos dado um salto muito grande na evolução espiritual. Então, assim, essa elevação de si mesmo com autodisciplina, compreensão fraternal e o espírito de sacrifício também. Isso tudo eu estou falando de purificação íntima, viu? Então tem essa coisa. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo 6, ou desculpa, capítulo 8, item 6, que é bem-aventurados os que têm puro coração. E aqui diz que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e orgulho. Então, isso é mais uma prova de que quando o Espiritismo bate no orgulho e no egoísmo que existe em nós, não é à toa. Porque eles são o pai, são a mãe de todos os vícios, todos os sentimentos ruins. O orgulho e o egoísmo. O que é orgulho? Orgulho é eu acreditar apenas em mim. E acreditar que eu sou tão bom, que você não precisa saber que eu sou bom. Eu nem me dou o trabalho, porque eu sei que eu sou tão bom e você não vale nada. Isso é orgulho. Egoísmo é a pessoa que tem vantagens materiais, ainda que seja pouca, mas tem essas vantagens materiais e não abre mão de jeito nenhum. Não é capaz, sabe, de fazer igual a viúva, o óbolo da viúva. Aquela mulher que foi lá no gasofilácio, no templo de Jerusalém, colocou lá as moedinhas, fez aquele barulhinho, tec, tec, tec. E todo mundo já começou a pensar, poxa, mas você vai doar isso. Jesus falou assim, não, olha, essa viúva está dando muito mais do que você pensa. Por quê? Porque a renda dela é pouca. Né? Imagina, minha mulher viúva naquela época. Né? Não tinha quase condições nem de viver. E ela deu 3 denários lá, 3 moedas. Então foi uma doação enorme. Ou seja, ela estava dando mais de 80% de sua receita lá. Ao contrário que tem pessoas que jogavam várias moedas, fazer aquele barulho, porque era cobre, né? Então metal, assim, fazer aquele barulho enorme. Só que a pessoa não estava dando nem 5%. Então Jesus ele quis chamar a atenção para isso, né? Sobre, assim, essa coisa de você se doar, ou seja, do egoísmo, né? Que a gente está falando aqui. Então, eu queria chamar a atenção para essa parte da verdadeira pureza, mãos não lavadas, que é o item 8 do capítulo 8, que Jesus ele tinha recebido um convite, né, dos fariseus para um jantar. E Jesus não foi sozinho, ele foi com alguns discípulos, né? Então, chegando lá, o fariseu estranhou, porque o Cristo não fez o ritual de lavar as mãos, né? E isso é uma coisa assim que para eles é muito grande. Lembrando que fariseu quer dizer parache, né? Que é separado. É aquele que é, vamos dizer assim, ou se julga, né? Ser melhor, né? Aí daí vem o tal do orgulho. Então, assim, os fariseus, eles eram aquele grupo, né, dos judeus, né? Que iam na casa das pessoas para fiscalizar, para ver se elas estavam cumprindo os rituais, né? Nem tanto as leis, né? Mas os rituais, né? Que os judeus tinham ou ainda têm, né? Então, um dos rituais era esse, era de pegar uma bacia, um recipiente com água e simplesmente passar a água nas mãos, enxugar e sim comer.
né? Porque naquela época não existia talher, comia-se com as mãos, né? Rasgava-se o pão, tudo, e comia. Só que quem se apresentava vamos dizer assim, à mesa, né, das refeições, ao lugar, né, o espaço de refeições, já estava com as mãos limpas. Então uma coisa que é bom dizer é isso, que tanto Jesus quanto os seus apóstolos lá, eles estavam com as mãos limpas, mas tinha o tal do ritual. Então o fariseu ficou pensando naquilo, né, e Jesus foi logo, Jesus lia, né, ele via o coração das pessoas, né. Então, assim, viu que ele tinha estranhado, né? Aí ele falou, né? Mas os seus discípulos não vão lavar as mãos? Aí Jesus falou assim, mas, assim, Jesus falou, né? Não, nós não vamos fazer esse ritual, mas vocês também não respeitam a lei de Deus, né? Lei de Deus. Porque tem uma parte na lei de Deus lá, no decálogo lá mosaico, que diz, honrai pai e mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que vosso Deus vos dará. Só que os fariseus, esses fariseus, eles acreditavam o seguinte, que se eles fizessem os rituais corretos, eles não precisavam honrar pai e mãe. Eles não precisavam ir lá sustentar o pai e a mãe. Eles não precisavam doar um pouco da sua renda para esse pai e para essa mãe. Quer dizer, eles desrespeitavam a lei de Deus em detrimento de um ritual. Um ritual externo, que, como eu falei lá atrás, não fazia a transformação aqui dentro. Ó, né? Então era isso. Então, assim, foi nesse sentido que Jesus teve com esses fariseus essa conversa, né? Então, a verdadeira pureza, mãos não lavadas, é nesse sentido. Então, Jesus, ele deixava sempre muito claro isso aí. Aliás, o Cristo, ele era fenomenal, né? Vamos dizer assim, né? Jesus era manso igual um pombo, né? Porém, ele era mais perspicaz do que uma serpente, né? E a gente vê diversas passagens aí do Evangelho, principalmente os fariseus, né? Tentá-lo, né? Ou seja, né? Fazer com que ele caísse em pegadinha, né? Vamos dizer assim. Mas ele sempre já sabia, né? Da malícia, né? Desses homens, e Jesus colocava eles no seu devido lugar, né? Assim foi com a mulher adúltera, né? Que atire a primeira pedra, quem nunca tiver pecado. Assim foi com a moeda lá, né? Se devia pagar impostos ou não devia pagar, né? E aí? Não, quem está aí quem é essa face aí na moeda? É o César, né? César é o imperador, né? Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E assim Jesus foi, sempre, né? Colocando essas, né? Verdades. E essa aí foi mais uma, né? Das mãos não lavadas, né? Assim, né? Vocês se apegam demais a rituais exteriores, mas esquece do interior. Daí vem a purificação íntima, daí vem o duplo ânimo. Os fariseus daquela época eram pessoas de dupla alma, de dupla mente, ou seja, de duplo ânimo. E né, a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também nos pensamentos, porque aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Jesus condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Olha só. Como que a gente consegue controlar nossos pensamentos, né? Não dá. A questão é a seguinte, é não aprofundar nos pensamentos. Pensamentos ruins vêm, sei lá. Os urubus, eles sobrevoam aqui as nossas cabeças, né? A gente não pode fazer muita coisa com isso. Agora, a gente não pode deixar que eles se pousem na cabeça da gente e façam ninho, né? A gente não pode deixar. Então é nesse sentido que Cristo coloca. A gente está sempre se vigiando, se policiando, né? Daí que a gente pensa? No vigiai e orai, né? O que é vigiai e orai? Vigiai é o sentinela, que está sempre atento, sempre olhando. E orai é os nossos exércitos, né? Então, assim, quando a gente vê que o mal está chegando, então a gente chama o quê? Os nossos exércitos, a gente faz uma oração, a gente se fortalece e a gente resiste. Sei lá, a gente está no trabalho, na faculdade, em casa, alguém chega, sei lá, alguma coisa e grita, sabe, dá aquele berro. A tendência é a gente estourar também, né? Estourar junto, né? Ou seja, se envolver emocionalmente com aquela pessoa, né? A nossa tendência é essa, mas quando a gente está vigilante, a gente não se envolve. Não é ele que vai definir o meu humor, né? O meu humor tá bom, tá bem, tá legal, é porque eu quero. Não é porque ele chegou mal-humorado que eu vou ficar. Não é, eu não vou ficar alegre porque o outro está alegre. Só por isso? Não, eu vou ficar porque eu quero. É assim que tem que ser. Então é nesse sentido que
Cristo fala pra gente sobre essa questão do pensamento, né, de ter a pureza do coração. A lição das mãos não lavadas, né, a verdadeira pureza, ela é encontrada em Mateus 15, né, de 1 a 20, né? Cuidar do exterior e deixar o interior sujo. Então é por isso que Jesus chamava a atenção lá, né? Aqui entra a purificação íntima, que podemos dizer que também ser uma consequência, sabe de quê? Daquilo que nós espíritas falamos muito, né? E os espíritos tanto também nos ensinam, que é a reforma íntima. A danada da reforma íntima, né? Que muita gente tenta engarrafar. Como se isso fosse uma coisa que você engarrafou, acabou, né? É como se fosse um direito adquirido, né? Ou seja, fiz reforma íntima, acabou, não preciso fazer mais nada. Aí a gente tá voltando lá para aquela coisa do ritual, né? De se apegar às práticas externas e esquecer daqui dentro. Reforma íntima não acaba. Reforma íntima não é um lugar que a gente chega e pronto. Não. Reforma íntima é uma conquista constante. Todo dia a gente está se reformando, todo dia a gente está fazendo isso. Todo dia a gente alcança e tem que alcançar de novo. Exatamente. Vamos fazer aqui uma analogia, uma casa, né? Você muda para uma casa sua própria e tal. Passa-se o tempo, precisa fazer uma reforma. E reformar não é só pintar, não. Pintar, passou uma demão de tinta, pronto, reformou. Não. Aí vai continuar os vazamentos, vai continuar as rachaduras, aí vão continuar as goteiras, né? Aí vai continuar os fios desencapados, que pode virar um incêndio. Não. Definitivamente reforma não é só a parte exterior, reforma é dentro, igual a gente falou, né? Reforma íntima. Então a gente está sempre, constantemente se reformando, fazendo essa reforma. Então uma hora você reforma um quarto, né? Ajeita a janela, ajeita as paredes, tal, vê a fiação, aquela coisa. Aí depois você vai para a sala, dá uma reformada na sala, depois vai para outra coisa e tal. Passa seu tempo, você tem que reformar de novo o quarto, tem que arrumar outros cômodos, né? Então, tá. E quando a gente reforma, é muito comum a gente incomodar o vizinho, né? Às vezes acontece, né? Às vezes até chega e fala, eu vou fazer uma reforma e tal. Cai uma poeira lá, cai um tijolo, né? Então, isso acontece com a gente também. E quando a gente mora junto, né, com a família, é isso, a gente está se reformando e às vezes acontece uma poeirinha, respingar na esposa, no esposo, um tijolo cair ali no filho, na filha, né? No irmão, na irmã. Então, assim, é aquela coisa, a gente bota aquela plaquinha, né, assim, ó, desculpe os transtornos, estamos em reforma íntima. Igual a gente faz com a casa, né, também. Mas, assim, claro que ninguém vai ficar andando com a camisa, uma placa pendurada no pescoço, não. É simplesmente para entender que quando a gente está fazendo reforma íntima, às vezes alguma coisa, né, tá mudando. E a intenção é essa, né, é se melhorar. Então, quando a gente faz a chamada reforma íntima, é isso. Mas voltando ao texto de Emmanuel, né, limpar as mãos é retificar as ações do plano exterior e purificação íntima e limpeza de sentimentos no recinto sagrado da consciência, como Emmanuel falou, né? E isso não se faz somente à custa de palavras brilhantes, né? Então, assim, é o recinto sagrado da consciência. Eu não preciso falar para ninguém que eu estou me reformando. Eu não preciso comunicar. Na verdade, né? Eu falei aquela hora lá e tal, mas faz. É até bom fazer calado, sem divulgar, né? Sem ficar falando, assim, estou me reformando, não sei o quê. Muitas vezes a gente até atrai provas, né? Mas assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Com essas coisas, né? E existe um psicólogo e palestrante, né, espírita, chamado Rossandro Klinger. Ele tem um livro muito interessante que recomendamos a leitura, chamado Eu Escolho Ser Feliz. Faz uma relação direta entre termos autoaceitação e a felicidade. Então, assim, tudo isso começa, a autoaceitação, ela começa com auto-perdão. Perdoar, né? A gente deve perdoar sempre, né? Porque a gente perdoa o próximo, porque a gente também necessita de perdão. Mas a gente necessita do perdão não é dele, não, também, somente dele, não. Sim, precisamos do perdão dele, do próximo, do outro. Mas a gente também precisa se auto-perdoar. Lembra? Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E isso vale para o auto-perdão. Você se perdoar.
Muitas das vezes a gente carrega uma mágoa em relação a gente mesmo que só atrapalha. Sabe qual foi a melhor definição que eu ouvi de mágoa? Mágoa é o peso que a gente carrega à toa. É como se a gente tivesse assim, sentindo tanta culpa, que a gente pega uma mochila e enche de pedra pesada mesmo, e bota nas costas. E vai trabalhar com essa mochila, vai para a faculdade com essa mochila, vai para diversão com essa mochila, vai para o centro espírita com essa mochila, vai para as reuniões de família com essa mochila, sabe? Gente, chega uma hora de tanto carregar essa mochila que a gente vai gerar uma lesão em nós mesmos. A gente vai gerar um mal, uma doença. Isso no plano emocional, esse peso à toa que a gente carrega, gera doenças também. Primeiro, doenças sentimentais que depois somatizam, passam para o corpo. Aí tá lá, né? Instalado. Uma doença autoimune, um câncer, ou outra doença que a gente nem sabe às vezes a origem. Muitas vezes não é nem para a gente ter adquirido essa doença, mas adquiriu aqui nesta vida. Não é coisa de vida passada. Então é nesse sentido. Não é só à custa de palavras brilhantes que a gente consegue fazer essa purificação, mas é no recinto da consciência. Então, assim, eu estava falando, né, sobre Rossando Klinge. Então, do auto-perdão, a gente evolui para o auto-amor. A gente começa a se amar. Por quê? O que é o amor? O amor é quando você conhece aquela pessoa e você sabe das fraquezas e das forças que ela tem. Mas aquilo te agrada. Então você ama. Isso vale para você também. Você conhece as suas fraquezas, suas forças, e você começa a conviver com isso. E começa a se amar. No sentido também, claro, de aumentar as suas forças e diminuir suas fraquezas, né? Claro. Aumentar a sua luz e diminuir sua obscuridade. É nesse sentido. E por fim vem a autoaceitação. Né? É assim que ele propõe no livro. Como eu falei, né? Opa! Voltou? Voltou, né? Isso. Deu uma coisinha aqui na tela. Conhece-te a ti mesmo, né? Reforma íntima constante, é assim, purificar-se com frequência. Então, assim, como diria Chico Xavier, né? O problema não é você se sujar, o problema é quando você se suja e não se limpa. Né? Então é isso, purificação íntima é isso, você está sempre se purificando, sempre se limpando, mas por dentro, não é por fora não é lavando as mãos igual os fariseus não, é o seu coração. Chega um momento que isso vira o quê? Vira um caráter, define o seu destino, né? Muda o seu caráter. Então é nesse sentido, né? Bem, então assim, nesse sentido, né, das mãos lavadas, né, da purificação íntima, né, nós sabemos que nós ainda estamos na pandemia, né, estamos passando por a doença Covid-19, né, causada pelo vírus, né, o coronavírus. Em muitos estados brasileiros está diminuindo, né, a morte, mas ainda está morrendo pessoas, né? Às vezes pensa que está diminuindo o número de mortes porque ninguém está morrendo. Não, diminuiu as mortes, mas tem pessoas que estão desencarnando por causa da Covid-19. Então, assim, que nós continuemos, né, lavando as nossas mãos, usando álcool em gel, evitando aglomerações, né? Usando máscara, né, quando for sair na rua, né, aquela coisa toda, né, acreditar que realmente assim, é a nossa união que a gente vai deter esse mal, né, e que não é por acaso, né, porque afinal de contas, né, quantas coisas estão mudando aí entre nós, né. E é isso, mas vamos lembrar do nosso interior também, né, dos nossos corações e mantermos, né, essa purificação íntima, né, pois a gente sabe que a vida futura existe e o que a gente faz aqui é que vai definir para onde nós iremos, né? Aonde nós estaremos. E não adianta a gente achar que lá em cima Deus está com uma prancheta olhando, opa, ele bebeu uma cerveja hoje, opa, ela discutiu com o marido hoje, discutiu com a esposa, não é isso. Não tem ninguém vigiando a gente. É a gente mesmo que quando vir como são os espíritos evoluídos, os anjos, né, como dizem, né, a gente vai se sentir tão envergonhado, a gente vai querer dizer, poxa, eu quero evoluir, eu não quero ficar nessa, eu não quero mais ser do jeito que eu sou. Então a gente se arrepende, aí a gente pede para nascer, entra na fila, reencarna, né, e vem para um país maravilhoso como esse que é o Brasil,
e esquece que tem que evoluir. Aí daí o quê? Vem a dor, né? A dor para lembrar que a gente tem que evoluir, crescer. Mas a gente pode evoluir pelo amor, não é melhor? Claro! Quem é que não quer evoluir pelo amor, né? Todos queremos, né? Mas a gente tem que estar atento, né? Como eu contei lá atrás, eu espero que tenha ficado registrada a historinha do palestrante, né, que quando desencarnou, a pessoa que ouvia as palestras dele foi lá encontrar com ele e a pessoa falou que estava iluminada porque ela praticava o que o palestrante falava. É porque o palestrante não praticava suas próprias palavras. Então daí que vem a purificação íntima. Bem, eu gostaria de agradecer com muito carinho mesmo a Casa Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus por esse espaço, por essa oportunidade de fazer essa palestra. Muito obrigado mesmo ao Will, que foi a pessoa que veio me convidar, me comunicar, né, desse convite maravilhoso. E também agradecer a Valquíria, né, que veio me prestar assistência lá no Instagram. E muito obrigado, viu? Eu gostaria de pedir para quem puder, por favor, seguir o canal Somos Espiritismo, pois é um trabalho que a gente faz para divulgar a doutrina espírita, assim como a Casa Maria do Sacramento também, né, faz isso, tá? Então, muito obrigado pela oportunidade. E eu gostaria de pedir para que quem se sentir à vontade, fechar os olhos novamente, respirar lenta e profundamente, e assim agradecer pela oportunidade dessa reunião pública, à distância, remota, por essa oportunidade das palavras que aqui podemos dizer, pela assistência dos bons amigos do mundo espiritual que estiveram aqui conosco, nos intuindo, nos ajudando, nos envolvendo com seus fluidos e seu amor. Muito obrigado. Que assim seja. Então eu vou concluir aqui a live, viu? Mais uma vez, muito obrigado. Tchau.